novamente à mesa jurídica e hoje iremos tratar sobre outra teoria, a teoria natalista. Estamos hoje na presença de 4 ilustres juristas do direito civil, advogados, acredito, todos, no qual iremos debater sobre e entender a fundo o que é essa teoria. Eu gostaria de começar com uma breve apresentação de todos vocês, por favor, começando por ela. Boa tarde, doutora Joyce Lama. Boa tarde, primeiramente tenho que agradecer a todos os convidados aqui, um prazer estar sendo convidado novamente. Meu nome é Dr. Anderson Gomes, advogado da vara criminal e também familiar. Boa tarde, doutora Raoni Peixoto. Boa tarde, doutora Camila Beusen. Vários doutores. E, bom, como eu disse, iremos falar sobre a teoria natalista e acredito que para começarmos bem o nosso debate e entendimento sobre o assunto, podemos começar com uma enquete, qual foi feita com alguns espectadores antes da apresentação. Eu vou ler agora uma das perguntas quais foram feitas. Por que é correto afirmar que o ordenamento jurídico brasileiro, principalmente a Lei 10.406 de 2002, adotou a teoria natalista para ficar o termo inicial da personalidade civil? Posso responder? Ok. Segundo o Estatuto do Nascituro, né? Sim. Que entrou em vigor em 2007, tem um artigo 3º, se não me engano, parágrafo único, que diz que é concebido a pessoa natural ao nascituro assim que ele nascer com vida. Sim. Entendeu? Então, por conta disso, seria a demonstração clara do que seria a teoria natalista no nosso Código Civil. Sim. Então, no caso, a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro? Não. Não? Não. Na verdade, conceituando melhor aqui a questão entre nascituro, natimorto e embrião, Sim. o nascituro, segundo a doutrina civilista, é o ser vivo que está para nascer, está por nascer. Certo. O natimorto nada mais é do que a designação dada ao feto que morreu ainda dentro do ventre da mãe. Sim. Dentro do ventre. E o embrião, em termos jurídicos, é o ser humano já concebido, cujo nascimento já é esperado. Ou seja, esses direitos são concebidos ao nascituro. Certo. O natimorto não possui direitos porque ele não é considerado uma pessoa natural. Ele nasce morto, Sim. que nem o nome já fala. Então, no caso, eu lembro que quando eu estava vendo esse assunto, no artigo 2º do Código Civil falava que a personalidade civil da pessoa começa a partir do nascimento com vida. Então, no caso, qual deles Exatamente. seriam, no caso, teriam uma personalidade jurídica? O nascituro. Nascituro? O natimorto não possui personalidade porque ele não é considerado uma pessoa natural. Certo. E no caso, como você sabe que, no caso, é o nascituro? Qual é o preceito? Tipo... O nascituro, ele nasce com vida, ele sai do ventre da mãe e respira. A partir desse momento, ele já é considerado uma pessoa natural, com personalidade, garantindo seus direitos. O natimorto não nasce com vida, então ele não possui nenhum direito. Nenhum Certo. direito, no caso de personalidade de pessoa natural. Certo. Interessante. E no caso, essa teoria, ela é expressa, ela no caso, pertence somente ao nosso país ou existe países que também adotam? Tem diversos países que adotam essa teoria, posso dar diversos exemplos como Espanha, Itália, Japão, França e Alemanha, preste atenção nesses dois últimos, que a França e a Alemanha tiveram forte influência no nosso Código Civil, no período de 1916, que desde esse momento passou-se a ser adotada de melhor forma essa teoria. Além disso, tem os compatriotas da gente, Portugal, que adotam também essa teoria, entendeu? Em ressalva de uma curiosidade, nós temos um contexto histórico do porquê dessa teoria ser tão abordada. Ela existiu em países como Grécia, já tinha essa ideia, por conta do juramento de Hipócrates, no qual os gregos admitiam a existência de uma vida já na gestação. Não era pessoa, não era
tido o conceito de pessoa natural, mas já tinha a ideia de vida. Logo, eles já tinham direitos assegurados por ter uma vida, por ser um humano, entendeu? No caso, então, preceitos religiosos desses locais também influenciavam nessa teoria? Ainda na Grécia não, mas eu vou chegar lá. Certo. Por exemplo, uma curiosidade da Grécia tem o fato do filósofo Aristóteles, né? Dele ter acrescentado uma ideia um pouco a mais sobre essa teoria, que falava sobre o feto masculino ter uma gestação de 40 dias, enquanto o feminino teria de 3 meses. Uma visão meio machista, na minha opinião. Sim. Logo após, teve na Roma, com seus Princípios Ius Civili, no qual já tinha a ideia de personalidade. Personalidade adquirida com o quê? Com o nascimento. A partir do momento que o bebê nasce com vida, ele teria personalidade. Nós vimos também... Aí você pergunta, como é que ele vai nascer com vida? Como nós sabemos que ele nasceu com vida? Tem a ideia de Savigny e Benigno, se não me engano, que eles falam que o nascituro nasce com vida a partir do momento que ele demonstra algum sinal, como a colega falou sobre a respiração, Exatamente. o choro e etc. Agora, a parte da religião que você falou, existiu na Idade Média um conceito de alma na gestação, que ali seria dada a ideia de vida. São Tomás de Aquino foi um grande defensor disso, Santo Agostinho também. Sim. E ainda, hoje em dia, não é tão forte essa ideia de alma, é mais por parte da religião, mas Sim. juridicamente Então, não. Naquela época, a ideia de um embrião, já ter um embrião na barriga, já era pertencente de alma. A alma a gente poderia considerar como uma pessoa dotada de personalidade? Não. Porque, como eu disse, o conceito de personalidade surgiu na Roma. Idade Média ainda não tinha essa ideia. Porém, Sim. já tinha a ideia de vida do humano, né? Sim. E seus direitos. Interessante. Entendendo isso, acho que seria interessante trazer uma diferença entre a teoria natalista, concepcionista e condicional. Sim, eu posso falar sobre isso. Bom, basicamente, o momento em que surge a personalidade civil da pessoa natural é de suma importância para o direito e principalmente para o direito civil, como leciona Flávio Tartucci, se eu não me engano, estou certa? No Manual de Direito Civil da 4ª edição, a teoria natalista nega ao nascituro até mesmo os direitos fundamentais relacionados com a sua personalidade, caso do direito à vida, à investigação de paternidade, aos alimentos, ao nome e até à imagem. Já na teoria condicional, assim como a natalista, entende que a personalidade civil da pessoa natural começa com o nascimento com vida. A diferença é que, enquanto a natalista nega qualquer direito ao nascituro, a teoria da personalidade condicional resguarda os direitos do mesmo, desde que ele nasça com vida, que é um evento que vai ser futuro e incerto. E nós também temos a teoria concepcionista, que ela retrata a personalidade civil da pessoa natural. E temos a teoria concepcionista, que ela retrata que a personalidade civil da pessoa natural já existe no nascituro. E como diz aqui, sem necessidade do preenchimento de nenhum outro requisito, como o nascimento com vida, por exemplo. Desse modo, a personalidade jurídica da pessoa natural ela vai ser adquirida desde a concepção. Sim. E adotam essa teoria o famoso Pablo Stouzy, Rodolfo Pamplona, Flávio Tartucci e Cristiano Chaves. E Certo. outros juristas também. Certo. E em relação ao Estatuto do Nascituro? Bom, o Estatuto do Nascituro, como eu tinha dito anteriormente, seria o que entrou em vigor em 2007, seria um projeto de lei que dava direitos ao nascituro, já que tem o conceito dele ser humano e humano é digno de direitos. Sim. Assim como tem no artigo 1º que já fala claramente que este projeto de lei é em benefício do nascituro. Sim. No caso, aí também entrariam as questões em relação aos alimentos gravídicos? Sim, os alimentos gravídicos basicamente seriam os alimentos necessários para o desenvolvimento do nascituro, do bebê, entendeu? Sim, entendo. Já trazendo agora uma questão de jurisprudência, no qual, ao meu ver, no caso, uma pessoa leiga, seria basicamente o termo jurídico, né, que ele vai designar
um conjunto de decisões sobre interpretações. E essas interpretações são de leis feitas pelos tribunais de uma determinada jurisdição, correto? Então, no caso, seguindo nessa linha de raciocínio, vocês teriam algum exemplo em relação a algum acontecimento sobre a teoria natalista no Brasil? Então, a gente tem alguns exemplos, tá? Em 2014, houve um caso onde o bebê, ele não teve suas células troncos recolhidas, né, no seu nascimento. E aí, foi reconhecido o caso como dano moral ao bebê. Isso aí foi adotada pela jurisprudência do STJ, o ministro Paulo de Tarso, ele explicou por que isso acontece, né? E ele disse que o nascituro tem direito ao dano moral, ainda que ele não tenha consciência do ocorrido, né? Ele não tem essa noção do que ocorreu, mas ele tem sim esse direito por conta da tutela, que ela deve ser sempre levando em conta os princípios da dignidade da pessoa humana, tá? Então a jurisprudência entrou nesse caso. E a gente tem também, em setembro de 2009, né, quando foi decidido que a morte de um feto em acidentes de trânsito de geral geram o direito ao seguro obrigatório, tá? Então isso foi decidido em 2009, certo? E o segundo exemplo que eu separei é de um ocorrido de setembro de 2009, tá? Que ele fala sobre a morte do feto em acidentes de trânsito, que vai gerar direito obrigatório, tá? Do seguro. E o ministro Salomão, ele cita alguns dispositivos legais que protegem os nascituros, né? E algum deles a gente tem a garantia do bebê, né? Que é no pré-natal, que é o direito ao pré-natal que as gestantes fazem. Isso aí vai garantir ao nascituro a saúde, tá? A gente tem a classificação do aborto como crime contra a vida. E a gente também tem a questão da herança, tá? Então, esses dois casos, eles trazem um pouco da jurisprudência em situações que acabam acontecendo e, como você explicou, a jurisprudência, né, são aquelas decisões que acabam sendo corriqueiras, sempre tomadas e tidas como obrigatórias pela sede dos tribunais. Muito interessante o englobamento e entendimento sobre essa teoria, pois isso acaba nos trazendo um conhecimento que acaba sendo basicamente esquecido por nós muitas das vezes, pois achamos que o Estado de Direito somente está em nós. Exatamente. Não é? Bom, hoje chegamos ao fim de mais um programa com esses ilustres doutores de Direito. Agradeço a presença de todos os espectadores e telespectadores que estavam nos assistindo e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.